Pronto, aí do sexto, o capítulo 1, da página 14. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia, João. Não, até a página 22. É, capítulo 1 até a página 22. Tá certo. Certo, Marcelino, tá certo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Eu estou bem, a senhora? Eu também. Graças a Deus. É, verdade. Estão chegando, né? O pessoal já tem ou já chegou todos? Então, professor, a senhora vai corrigir as atividades que a senhora passou? Oi? A senhora vai corrigir as atividades que a senhora tinha passado? Se eu vou corrigir. Eu passei até a página 17, né? É mais na frente, tá? Gente, é só minha internet que tá assim. Não, a câmera da professora travou para mim também. Oxe, porque tá assim, hein? Eu tava Não dormindo. sei. Foi na aula de Marconildo, agora já foi nessa. Pois é. Então não é a internet de Marconi, é o problema do aplicativo. Porque tem internet ruim lá e dela? Assim? É verdade. Tô com mó sono.
Tem alguém aí? Ei, Hello. Hello. tá certo, professor. Assim, professor, o senhor viu ontem de noite que eu estava postando essas atividades que eu tinha pendente? Aham. Tô, professor, aqui. Morrendo de sono. Professor, como é que Ivone não tá sorridente hoje quando a sua internet caiu? Ivone quase morreu. Porque, porque eu tô com sono. Quando ele disse 40, eu tô morrendo de sono. Ela disse que tá morrendo de sono, professor, caindo no sono. Mas não pode ficar com sono não pra aula. Então, tô segurando meu olho aqui pra ele não fechar assim. Ah, sim, sim, professor. Aham. Será que aquele dia vai voltar, professor? Ixi. Professor, e se ela não voltar? Tá. Enquanto isso, eu vou fazer meu café da manhã. Certo. É. Enquanto ela não volta, vou fazer meu café da manhã. Tá.
Foi, foi, gente. Deu pane, viu? E eu tive que reiniciar o computador. Aí por isso que demorou esses 5, 7 minutos. Mas agora estamos de volta, certo? Só aguardando carregar aqui. Enquanto isso, eu apaguei aqui o quadro e já coloquei a página que a gente vai ficar, certo? Oi, Yasmin. Parou na página 17 do livro, tá certo? Olha só, na página 17 eu tinha pedido para vocês fazerem a questão, até só a questão 4, né? Que era para dizer se o número era racional ou irracional. Depois eu vou verificar lá no Google, sala de aula, certo? No Google, para ver quem já fez essas atividades. Porque aí eu só posso corrigir depois que eu ver que fizeram, tá bom assim? Mas eu vi que a maioria fez, ok? Falta só eu postar, professora. Hum? Falta só eu postar. Certo, é. Pode postar. Aí eu vou explicar a 5 e a 6 para poder vocês concluir essa página 17, tá bom? Ó, a questão 5, ele diz assim na questão 5. Eu vou ler aqui. Eu vou ler, tá certo? A pergunta. Ele fala de comprimento da circunferência. Ele está dizendo assim, que da igualdade comprimento sobre 2L, que é igual a π, obtemos essa forma aqui que eu escrevi, ó, na questão 5, página 17. Ele diz que a gente tem essa forma aqui, o C de comprimento da circunferência, o R significa raio da circunferência, né? A gente tem uma circunferência, aí aqui você tem o centro da circunferência, e quando você toca em qualquer segmento que toca na circunferência, você chama de raio. O comprimento é toda essa parte aqui, ó. O comprimento da circunferência. É como se você tivesse um barbante, fizesse uma circunferência, e depois, quando apreciar a circunferência, ela virava uma reta, né? Se cortasse lá aqui, por exemplo. Aqui, ó. Você corta, aí você tem esse tamanho. O tamanho seria o comprimento da circunferência, certo? Por isso que esse C aqui, o C é o comprimento. Esse R é de raio, certo? Então aqui é o raio. Peraí que eu vou continuar a questão, viu? Aqui o C é de comprimento. Esse π foi o número que o matemático encontrou, porque ele pegou o comprimento e dividiu pelo raio. Aí ele achou o valor, um valor bem extenso, com casas decimais, onde tinha números que não se repetiam. Ele chamou esse valor de π, que é um valor 3,1415. Não, você não precisa decorar, certo? Esse número, mas precisa entender que esse número é o número π. Agora, o número π, essa letra grega, assim, ó, π, ele é ali, sim, você precisa saber que é um número irracional e precisa memorizar ele, aprender, tá certo? Precisa decorar o valor, porque o valor é dado na questão. Agora, precisa saber que esse número ele tem infinitas casas decimais e esse número aqui é chamado de irracional. Aí, para isso, ele está fazendo uma aplicação para você encontrar o comprimento da circunferência através dos dados que ele vai dar na questão, certo? Então, esse número aqui que foi encontrado é chamado de número irracional, que é o assunto que a gente está estudando. Sim, deixa eu continuar aqui. Ele diz que eu estou na questão 5, da página 17, viu? Ele diz que a expressão que permite calcular a medida de comprimento da circunferência é conhecida como medida de comprimento do raio. Pronto, essa é a expressão que a gente vai usar nessa questão 5. Olha bem, eu não vou fazer a questão 5 vai ser para casa. Apenas eu vou explicar a teoria que você vai precisar para fazer a questão 5, tá certo? Aí ele dá um exemplo da questão 5 e depois
Aí você faz a questão, que é quase a mesma coisa do exemplo. Só vai mudar o valor. Aí deixa eu ver logo o que interessa aqui, ó. Aí ele está dizendo lá embaixo, por exemplo, é esse exemplo que eu vou fazer. Para calcular a medida do comprimento de uma circunferência, cuja medida de comprimento do raio é 4, então veja bem, dentro da questão 5 existe um exemplo que ele quer que calcule esse comprimento dessa circunferência. E ele dá o raio igual a 4 centímetros. E pede para a gente usar o número racional, irracional, 3,1. Ele está pedindo aí, ó. E diz que pode fazer de duas maneiras. Certo? Então, ele disse que a gente pode fazer diretamente, ó, o C de comprimento. Eu posso fazer diretamente 2 vezes o valor de π, que a gente já conhece esse número, que é o número irracional, não pode esquecer dele, certo? Não é obrigatório saber o valor dele, mas saber o símbolo dele, de que ele é irracional, sim, certo? Ô, professora, Oi. eu não tô entendendo, não. Eu tô. Olha só o que eu estou fazendo, né? Eu estou na questão 5 da página 17. Na questão 5 da página 17, eu li a questão e ele pede para você calcular o comprimento da circunferência quando o raio for. Deixa eu olhar aqui, viu? Quando o raio for 10, na página 17. Mas para fazer esse cálculo da circunferência, ele dá um exemplo antes disso. Aí esse exemplo é o que eu estou fazendo. Né? Tá entendendo? Se você ler depois direitinho, ó, toda essa pergunta aí da página 17, ele fala um monte de coisa, mas resumindo é isso. Ó. Ele dá a fórmula na questão, a fórmula para calcular o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, certo? Vamos para calcular 2π vezes o raio. Ele deu o raio como exemplo, né? Ele deu o raio igual a 4 centímetros, tamanhozinho, 4 centímetros de raio. E deu o número racional π, que ele pede para a gente usar como 3,1. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esses valores que ele deu na fórmula, essa fórmula aqui, que ele deu, até ele deu na questão, para servir como exemplo para você calcular o que ele está pedindo na questão 5. Certo? Se você ler lá do outro lado, do lado direito aí, desse quadro de atividades, da página 17, na questão 5, ele pede para fazer um outro cálculo da circunferência, agora usando um raio 10. Esse aqui é o que eu vou fazer. O que vocês vão fazer é usando um raio 10. Está entendendo agora o que ele está pedindo? Né? Porque se eu for ler isso tudinho aqui, ele só vai complicar. Eu estou resumindo o que ele está pedindo nessa questão 5. Então, o que a gente vai fazer é isso. A gente tem como os dados da questão que o raio é 4 e o π vale 3,1, que é um número irracional. E ele dá a forma. Aí eu vou ensinar vocês a calcularem esse comprimento. Certo? Então, você vai pegar o C aqui, esse C de comprimento da circunferência, que eu estava explicando aqui, ó. Você tem uma circunferência. Se você imaginar ela toda esticada, esse é o comprimento da circunferência, né? É como se você andasse numa pista circular, numa quadra circular, que é mais difícil de encontrar. Aí você desce uma volta, você fosse medir o tamanho dessa volta, então seria o comprimento. Então você vai pegar o seguinte, viu, pessoal? Preste bem atenção agora, viu? Você vai multiplicar o dobro. De onde vem esse 2? Aí foi da fórmula que eles encontraram, tá certo? Os matemáticos encontraram essa fórmula, a gente vai só utilizar. Então, eu vou pegar 2 e multiplicar por π. Quem é o valor de π que ele pediu para a gente usar? 3,1. Vezes, ó, os pontinhos aqui, vezes o raio. Qual foi o valor do raio? 4. Agora, o que é que resta a gente fazer? Só multiplicar esses valores. Certo? Eu vou multiplicar o dobro de 3,1, o resultado eu multiplico por 4. Aí, esse aqui é o exemplo que ele dá para você poder fazer o exercício. O exercício é semelhante a esse, só vai mudar o raio, que é 10.
e o valor de pi, que ele dá mais uma casinha decimal, certo? Então, para fazer o exercício de casa, você vai trocar o ralo por 10, que é o que eles dizem aí, já no final da questão. Vamos fazer isso aqui? O dobro de 3,1 vai dar quanto? Quem sabe me dizer mentalmente? Pode dizer. Pode até fazer mentalmente. Se você tiver R$ 3,10, duas vezes, vai dar quanto? 6,2. Muito bem, 6,2. Tem coisas que não dá para fazer direto, né, mentalmente? Agora, fazendo na escrita. Muito bem, viu, Micaela? Ó, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. Como existe uma casa decimal, você coloca uma casa decimal aqui, 6,2, R$ 6,20. Mas aqui a gente está falando de outra coisa, né? Eu falei em dinheiro porque fica mais fácil de você fazer a conta. Eu multipliquei o dobro vezes 3,1 e 1 vezes 3,1 da questão que ele me deu. Falou de pi. Eu pedi para a gente substituir. E o raio vale 4, ainda falta multiplicar, né? Agora, esse aqui, se você não quiser fazer mentalmente, a gente vai fazer na escrita, certo? Você pega 4 e multiplica por 6,2, ó. Tá bom assim? Espera que eu vou deixar vocês copiarem, viu? Porque aqui é o exemplo que vai ajudar você a fazer a outra questão. Do mesmo jeito, só vai mudar o raio para 10. O valor de pi para 3,14, com mais uma casa decimal. Aí aqui 4 vezes 2 dá 8 e 6 vezes 4 dá 24. Onde eu ponho a casa decimal aqui, gente? Como existe uma casa decimal, eu vou pôr aqui, ó, uma casa decimal também. Então, quanto deu o meu comprimento da circunferência? 24,8 centímetros. Que foi o que ele fez aí, ó. Que aí ele não mostra os cálculos, né? Aí no livro está do mesmo jeito, do lado direito. Então, copie essa número 5. Isso aqui não é o resultado da questão. Aqui é um exemplo, uma orientação de como você vai fazer a mesma coisa, só mudando um raio para 10. Você troca o 4 aqui do raio para 10, quando for multiplicar, certo? Pronto, só isso. A gente calculou o comprimento dessa circunferência, deu 24,8 centímetros. Aqui em cima foi só as contas de multiplicar. Aqui embaixo, desculpa. Já eu explico a 6. A 6 é mais fácil ainda. Aí não deixe de copiar, porque vai ajudar vocês a fazer a atividade, né? A atividade só é você pegar esse como exemplo e fazer o outro, que troca o raio por 10, que ele está pedindo aqui. Faça agora um raio sendo 10. A mesma coisa que eu fiz, só troca no raio por 10. Você vai achar um outro valor do comprimento da circunferência. Aí depois eu vou fazer a área do círculo. Enquanto vocês copiam, vou terminar minha vez, viu, gente? Deixa eu ver só aqui. Não. Débora tá aí. Só olhar aqui pela lista que fica mais fácil para eu ver as pessoas. Débora tá aí. Yasmin. João Vitor. Deixa eu olhar. Caio, tá? Amanda, tá? Deixa eu olhar. Amanda não tá hoje. Ivone, tá aí. Micael. Rebeca. Certo. E Samanta. Deixa eu ver se faltou alguém eu chamar. Não. Pronto, todos foram chamados. Me faltou alguém que foi a Amanda. E aí, gente, terminaram as 5? Se tiver dúvida, pergunta. Deu para entender, Yasmin? Deu, professor. Mais ou menos, mas...
É porque ele complica, quando ele mostra aquele texto todinho, parece até uma questão do Enem, né? Tem um texto todinho, mas resumindo o que ele quer é isso, né? Ele quer que a gente use a fórmula que ele deu, o comprimento. Sim. Né? Ele quer que a gente use a fórmula do comprimento da circunferência, use o raio sendo 4, o valor de π, que é o que a gente está estudando, que é número irracional, esse númerozinho infinito que tem vírgula, que use aqui nessa forma. O que depois acha o comprimento da circunferência, que é, a gente fez duas multiplicações aqui e achou 24,8 centímetros. Certo? Aí agora a gente vai para a questão 6. A questão 6 é bem semelhante à hélice, só muda porque em vez de calcular o raio, ele quer a área. É bastante interessante a gente aprender essas questões assim que relacionam à aplicação. Aí eu vou ler aqui, ó, certo? A questão 6, tá certo? Eu vou ler a questão 6 agora. Assim que tá ali, para vocês copiarem. Se estiver copiando ainda, me avisa, entendeu? Na questão 6, ele faz essa aplicação dos números irracionais com a área do círculo. Na 5, não, foi o comprimento, né? Na circunferência. Aí diz aqui, ó, você já viu que a medida da área do círculo com raio de medida de comprimento R pode ser calculada por A é igual a π vezes R ao quadrado. Ó, na questão 6, ele diz que esse A é de área, o π é o número irracional do que estamos estudando, e o R é de raio, certo? Esse raio tanto pode ser minúsculo como maiúsculo. Ele botou minúsculo aí, eu tenho maiúsculo, mas tanto faz, certo? Aí o que ele pergunta agora, ó. Aqui ele não dá exemplo não, viu, gente? Ele dá direto. Se R é dado em metros, R é o raio, né? Então, se o raio for dado em metros, então a área deve ser dada em metros quadrados. Aí ele está pedindo para usar π igual a 3. Porque o valor de π, que é esse símbolozinho aqui, que é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, né? Até não tem como a gente decorar isso aqui. Mas tem exercício que ele utiliza o π como 3, tem exercício que utiliza o π como 3,1, como a gente viu aqui, ó. E outro utiliza mais casas decimais. Então, o que você vai fazer na questão 6? Deixa eu só apagar aqui essas multiplicações, para não ficar tanta informação aqui no quadro. Certo? Na questão 6, ele pede para você calcular a área. Por exemplo, se você tem um círculo, círculo que ele fala agora, um círculo agora. É quase a mesma coisa, viu? Ficou muito bom aqui. Mas se ele quer a área, ele está pedindo para você, ó, calcular isso aqui tudinho. Certo? Essa parte toda está rachurada aqui, pintada. Então, você vai fazer o seguinte, ó, é mais fácil ainda, porque não tem número decimal aqui. O π, na questão 6, ele pede para você usar 3. O valor de π é substituição, viu, gente? O A aqui é de área. O R continua sendo raio. O que estamos mudando agora aqui? Antes era o comprimento. O tamanho da circunferência. Agora a gente quer a área toda, né? A dimensão toda. Então, você vai pegar o π, substitui por 3, que é o valor que ele está pedindo na questão 6, viu? É diferente do valor da questão 5, que o π ele colocou 3,1. E o raio ele deu quanto aqui? 6. Ó. Pode olhar no final da questão. Na questão 6, ele diz assim que quer que o raio seja de 6 centímetros. Então, você vai substituir o R aqui por 6. Agora, lembrando aqui, ó, que a área está ao quadrado, então você tem que pôr o quadrado. Aí, quando vocês forem fazerem as continhas, não faça direto 3 vezes 6, não. Tá certo? A prioridade aqui é a potência. Certo? Então, está bem dizer feito aqui. Eu estou só orientando essas duas questões, porque
ela não tinha teoria na parte de cima, né? Só tinha a fórmula. Então, aqui na questão 6, quando vocês forem multiplicar 3, faça a primeira potência 6, né? Quanto é 6 ao quadrado? Quem lembra? 6 vezes 6 dá quanto? E aí, gente? Quanto é 6 ao 6 quadrado? vezes 6 é 36, professora. Muito bem, João Vitor. Então, aqui, viu, pessoal? Quando vocês forem fazer o resultado da potência é 36. Aí você vai multiplicar por 3 e acha o resultado. Né? Primeiro faz aqui a potência. Depois, fizer o resultado da potência, você multiplica por 3, tá bom? Eu não vou fazer porque é uma atividade de casa. Mas eu estou orientando, porque ele deu um exemplo primeiro, na questão 5, na 6 ele não deu exemplo, mas eu já estou orientando como é que você faz. Tá bom assim? Pronto, então a 5 e a 6 é para casa, página 17, que é continuação do assunto de números racionais. Aí agora a gente vai para outra parte. Se tiver alguém copiando, pode falar. Ou com dúvida, pode perguntar. A diferença é que ele pediu a área, né? Nessa questão 6, da página 17. E a número 4 foi bem facilzinha, né? Porque ele só quer que escreva, que foi a de casa, né? Escreva se o número é racional ou irracional. Pronto. Tem alguém copiando a questão 5, 6? Eu estou... 3, né? Certo, Marconildo? Já está acabando a aula, não vai dar para a gente iniciar outro assunto. Certo? Mas Pronto, professora, acabei de copiar esse daí, o 5 e o 6. Pronto, muito bem. Com isso aí, Vai ter ó, alguma você tem... atividade que a senhora vai passar para casa para a gente fazer no Google Sala de aula e postar? Essa página 17 é justamente essa questão, 5 e 6, porque elas não estão feitas. Eu só fiz o exemplo da 5. Eu fiz um exemplo que a questão deu. Eu fiz esse exemplo, não é a resposta, certo? Porque esse aqui já tem na questão. Aí eu fiz só explicar. Aí você vai fazer a Ah, então a mesma. senhora deu um exemplo para a gente entender a questão, não foi? Isso, eu dei um exemplo para vocês entenderem a questão. Aí vocês vão fazer a questão 5, tendo como exemplo essa aqui. Sendo que ele pede para mudar o raio para 10. Aí você só vai substituir ele por 10, entendeu? Ah, certo, entendi sim, professora. Pronto, muito bem. Você coloca 10 aqui e multiplica por 6,2. Só faz Então, o teste de matemática que mais vem vai ser baseado nesse assunto que a senhora está passando, né, professora? baseado nesse assunto, que a gente viu números racionais, daqueles exemplos que são números em formato de fração, né? Antes desse, né? Número irracional, vai ser baseado nesses conceitos. Né? Tá E certo. no próximo assunto, que é só raiz quadrada. Certo. Tá certo? Tá certo. Aí a questão 6 não está feita também. Ele deu a forma e pede para substituir o raio por 6. Aí aqui a gente Então, deve... de atividade de casa, temos que fazer a 5 e a 6 e postar no Google Sala de aula de matemática, né, professora? Isso, muito bem. A questão 5 e 6 da É, página 17. Que eu já tinha pedido a 4 na aula passada, não foi? Que a foi. 4 foi só teoria, né? A 4 foi só para dizer se é racional ou irracional. Sim. Aí lembrando, né? O racional é um número que pode ser escrito em forma fracionária, o racional. E também é um número decimal, pode ser uma dízima periódica, um número racional. Agora, o irracional, para a gente não confundir, né? O número irracional, que a gente viu na aula passada, ele é um número infinito, tem reticências, é para dizer que é infinito, e é um número decimal, né? Ah, certo, professora. Tá bem claro, né? Sim, sim. Aí para casa é só isso mesmo, 5 e 6. Aí na próxima aula a gente vê as raízes quadradas, como encontrar raízes exatas e não exatas. E aí vai ter Ah, mais e umas professora, uma dúvida. Para saber se aquele certo número é irracional ou racional,
Quando um número é irracional, é porque ele é infinito, mas quando ele é racional, é porque ele já tem um certo resultado, né, professora? Isso. Quando ele é Certo. racional, ele é um número que tem, ele é decimal, né? A gente sabe que também tem o racional, que é decimal, e o irracional. Todos os dois são decimais também. Agora, a diferença é que o irracional, ele é infinito, ele tem essa reticência. Se a gente Certo. pegar algum racional com reticência, mas se for dízima periódica, aí ele é racional e não irracional, deu para entender? Que a gente... Sim, sim, professora. Pronto, muito bem, João, viu? Gostei da participação de todos. Então, eu desejo um ótimo final de semana para vocês, viu, Para a gente? senhora também, professora. Ah, obrigada. Tchau. Tchau. Certo, tchau.